irmãos? Amém. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus Cristo, dar início a esse culto, com um agradecimento ao nosso Senhor, porque estamos na casa dele, melhor lugar não há. Que você possa fechar os seus olhos, dobra a tua fonte, vamos fazer essa oração. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, é em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós estamos aqui, Senhor. Primeiramente para te agradecer, Senhor, para exaltar o teu santo nome, Pai. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor assim nos trouxe e nos permitiu estarmos na tua casa, Pai. Que possamos então, Senhor, voltar a nossa atenção para ti, Senhor. Que não haja, Senhor, nada no mundo que possa tirar a nossa atenção, Senhor, de estarmos na tua casa, Pai. Pai amado, bendito e santo, Senhor, pedimos também perdão pelos nossos erros, Senhor, pelos nossos pecados, Pai. Somos sim falhos, Pai, mas estamos na tua casa, Senhor, buscando santificação, Senhor. Que possamos sim, Pai, fazer a tua vontade, Pai. Que possamos sim estar debaixo da tua obediência, Pai. Coloca a tua mão sobre as nossas vidas, Pai. Traga a tua exortação se preciso for, Pai. Para que possamos, Senhor, caminhar os teus caminhos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que nós possamos entregar as nossas vidas verdadeiramente ao Senhor. Que possamos confiar no Senhor as nossas vidas, Pai. Pois elas pertencem a ti, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, pedimos que o Senhor possa, Pai, abençoar o teu povo, Pai, segundo a tua vontade, Senhor. Que o Senhor possa derramar sobre nós as tuas bênçãos, Pai, pois sabemos que o Senhor tem bênçãos sem medida sobre nós, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, sabemos que o Senhor está aqui nessa casa, Senhor. Sabemos que o Senhor está recebendo os teus filhos, Pai. Então, em nome de Jesus Cristo, Pai, pedimos, Pai, em oração, em comunhão, Pai, que o Senhor possa, Pai, livrar os nossos irmãos de todos os impedimentos, que todas as armadilhas que possam impedir os teus filhos de vir à tua casa, de vir te adorar, Senhor, caia por terra neste momento, Pai. Que eles possam chegar a tempo, Senhor, de ouvir a tua palavra, que eles possam chegar a tempo, Senhor, de lhe render glórias e aleluia, Senhor, pois estamos aqui para fazer a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor possa receber os louvores, Pai, que serão entoados a ti, Senhor. Louvores esses, Pai, que começam com os seus levitas, Pai, separados pelo Senhor, Pai, mas que passam por toda a tua igreja, Senhor. Pois somos sim adoradores, Pai, e que possamos ser adoradores em espírito e em verdade, Pai. Que possamos entregar o melhor da nossa adoração ao Senhor, Pai. Que possamos entregar o melhor, Pai, da nossa oração, Pai, porque o Senhor recebe o clamor dos teus filhos, Pai. O Senhor recebe e come cada lágrima que cai, Senhor, perante o Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, estamos aqui para te adorar, Senhor, para te agradecer, Pai. Não importa o que aconteceu no nosso dia, Senhor, de estarmos na tua casa, Senhor, é motivo de alegria, Senhor. De estarmos na tua casa, Senhor, é motivo de falarmos ao mundo que ele não nos venceu, que ele não impediu os teus filhos de subir ao lugar mais alto, que é o teu altar, Senhor, que é a tua casa, Senhor, que é local de oração, Senhor, que é local de cura, Pai, de libertação, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa, Pai, abençoa os levitas, Pai, abençoa os obreiros, Senhor, que estão aqui para fazer a tua obra, Senhor. Não estamos aqui obedecendo voz de homem, Pai, mas sim voz que vem através do Espírito Santo, Pai, pois sabemos que aquele que nos dá a direção, Senhor, é sim ordenado por Ti, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa o teu pastor, Pai, que ele possa trazer a tua palavra, Pai, e que ela venha assim de encontro aos nossos corações, Senhor. Não pela nossa necessidade, Pai, não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Porque aquilo que nós queremos, Senhor, muitas das vezes, Pai, é para agradar a carne, é para facilitar as nossas vidas no dia a dia, Senhor. Mas nem sempre é isso que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Precisamos sim da tua exortação, Senhor. Precisamos sim, às vezes, Pai, ser chamado a atenção por Ti, Senhor, para que nós possamos sim render a Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória, Senhor. Para que possamos reconhecer que é o Senhor que faz a obra, Senhor. Pois não há homem nesse mundo que possa fazer aquilo que só o Senhor faz. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa as crianças, Pai. Traga os teus pequeninos à tua casa, Senhor, para que eles possam, na direção do Espírito Santo, Pai, ser conduzidos pelas professoras, Pai, e que eles possam receber a tua palavra, o teu ensinamento, Senhor, e que eles possam já desde pequenos, Pai, conhecer sim a verdade, Pai, e assim se livrar e se libertar do mundo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, faz a tua obra, Senhor. Continua operando os milagres que o Senhor já tem operado, Pai.
pois sabemos que a todo dia milagres em nossas vidas têm acontecido, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, fala com a tua igreja, Senhor, que possamos, além de ouvir, Senhor, ser obedientes à tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, pois assim nós oramos, Pai. Pedimos e desde já te agradecemos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Eis-me aqui, escuta o meu clamor. Preciso tanto te contar os meus medos, meus segredos. Eu preciso tanto confessar. Sou tão fraco, tão pequeno sou. Eu não mereço teu amor, mas a tua graça me alcançou. Livre sou. Minha rocha, meu escudo, em ti vou confiar, não vou me abalar. Em teus braços eu me escondo, não há o que temer, pra sempre eu vou crer. Eis-me aqui, escuta o meu clamor. Preciso tanto te contar os meus medos, meus segredos. Eu preciso tanto confessar. Sou tão fraco, tão pequeno sou. Eu não mereço teu amor, mas a tua graça me alcançou. Livre sou. Minha rocha, meu escudo, em ti vou confiar.
capítulo de número 6, livro de Neemias, capítulo de número 6, ainda com esse tema tão precioso, que é com relação ao fortalecimento espiritual, que assim o Espírito Santo possa vir falar nos nossos corações. Neemias capítulo de número 6, Neemias 6. Neemias, se você encontrar o livro de Crônica, 1 Crônicas, 2 Crônicas, você vai ter o livro de Esdras e logo depois o livro de Neemias. Neemias capítulo de número 6, a partir do versículo de número 1, que a palavra de Deus, ela nos diz assim, irmãos, Neemias 6, 1, amém? Tendo ouvido Sanbalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sanbalate e Gesem mandaram dizer: vem, encontramos-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhe mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra, enquanto a eu deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então, Sanbalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso, reedificas muros e, segundo se diz, queres ser o rei dele. E puseste profetas para falar a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora, e consultemo-nos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisas nenhumas sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaias, filho de Delaias, filho de Meatabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechamos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem, como eu fugiria? E quem é como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus que eu enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sanbalate o subornaram. Para isto, o subornaram para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivesse motivo de me infamar e me vituperasse. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sanbalate, no tocante a estas suas obras, e também da profecia Noadia, e dos mais profetas que procuram atemorizar-me. Amém? Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, meu Deus, nós queremos te glorificar,
Nós queremos te agradecer pela tua presença. Nós queremos, meu Pai amado, aqui através da tua palavra, nos alimentarmos, meu Pai, e nos fortalecermos. Tira qualquer espírito, meu Pai amado, contrário à tua palavra, que possa tentar atrapalhar, assim dos teus servos seres alimentados, meu Pai amado, pela tua verdade. A tua palavra tem poder, meu Pai. Poder para curar, poder para libertar, para alcançar e para transformar. Faz a tua obra, meu Pai, no nosso meio. Vem nos guiar a cada dia, Pai querido, na tua presença. Abençoe a tua igreja. Usa, meu Deus amado, a mim como vaso, instrumento nas tuas mãos. Pois assim, meu Deus amado, nós oramos. Pois assim, meu Pai, nós pedimos. E desde já te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Poder tomar seus devidos assentos. Glória a Deus. Irmãos, para que a gente possamos entender esse texto, a gente possamos pegar o livro de Neemias, até mesmo no capítulo de número 1, né? Vai falar quem foi Neemias. A Bíblia vai dizer que Neemias, ele era o copeiro do rei, né? Neemias, ele foi copeiro do rei da Pérsia, e era um copeiro de confiança. Ele foi um copeiro, sendo ele judeu, que no decorrer do Império Babilônico, Jerusalém foi invadida, e assim que ela foi invadida pelo Império da Babilônia, a Bíblia diz que foram tirados os sábios e os inteligentes, e assim levados como escravos. E dentro disso foi Neemias nesse meio, porém ele sai do Império Babilônico e ele vai para a Pérsia, sendo um copeiro de confiança. De uma maneira que a Bíblia diz que ele era tão de confiança do rei, que ele até experimentava as comidas e as bebidas do rei, antes assim do rei comer. Porque se acaso tivesse envenenada, o rei assim não pudesse ser atingido. Então Neemias, ele era assim um homem de muita confiança do rei persa. Só que a Bíblia diz que Neemias, ele recebe a visita do seu irmão, né? Isso está lá no capítulo de número 1, se você voltar, Neemias 1, que diz assim, capítulo 1, versículo 2, ó. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e os guarda os seus mandamentos. A Bíblia diz que Neemias recebe uma notícia triste do seu irmão, que Jerusalém estava em ruína, e que o povo passava por um momento de miséria, né? O povo tinha passado por um momento de qual tinha sido saqueado, de que tinha sido queimado. Aí a Bíblia diz que o seu irmão fala para ele, olha, lá está tudo destruído, o povo está passando fome, o povo está passando necessidade, por causa que o inimigo assim, ele fez grande bagunça. A Bíblia diz que ele fica triste, ao ponto dele chegar para o rei e pedir permissão para o rei, para que ele assim pudesse ir a Jerusalém. Ele se dispôs a levantar os muros de Jerusalém, para que assim o inimigo não pudesse encontrar nenhuma brecha.
Mas a Bíblia vai falar que essa caminhada de Neemias não foi fácil, né? Por prova nós lemos lá no capítulo de número 6. E a Bíblia diz que Neemias, na oração, falando com o Senhor, pode dizer que no capítulo de número 2, se você ler um pouquinho, vai lá no capítulo de número 2, aí mesmo do livro de Neemias. A Bíblia diz que no versículo de número 19, a Bíblia diz que ele se dispôs, porém, ele enfrentou pessoas de qual assim quiseram atrapalhar. E diz assim, ó, porém, Sambalate, Neemias 2,19, porém, Sambalate, o Honorita, e Tobias, o servo amonita, Gesem, o árabe, quando souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi, o Deus do céu é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes partes, nem direito, nem memorial em Jerusalém. A Bíblia diz que Neemias, ele vai fazer a obra, porém se levanta lá 3 oponentes, 3 pessoas de qual falaram assim, olha, isso não vai funcionar não, hein? Olha, o que você pensa que vai fazer, Neemias? Você vai querer trazer rebelião? Você vai querer trazer aqui um problema para o rei? Aí a Bíblia diz que Neemias fala assim, não é isso, vocês estão entendendo tudo errado. O que eu estou fazendo, eu orei primeiro ao meu Senhor, e ao meu Deus do céu, que Ele que está me conduzindo. Ele está me conduzindo para que assim eu vá reedificar os muros. Mas a Bíblia diz que os inimigos ficaram ainda mais furiosos, porque Neemias se dispôs a fazer a obra, se dispôs a fazer a vontade de Deus. Eles ficaram mais nervosos, a cada dia eles se agitavam, ao ponto da Bíblia dizer que eles chegaram a fazer reunião para conspirar contra Neemias. O que é esse conspirar? A levantar falso testemunho, a inventar histórias, né? Que a Bíblia diz que ele era um homem de Deus, mas os inimigos, sabendo que ele era um homem de Deus e corajoso, começaram a inventar conversa, começaram a inventar fofoca, para que Neemias assim não prosseguisse a fazer a vontade de Deus. Aí a Bíblia vai dizer que Neemias, ele chega a um ponto de falar assim, só por isso que vocês estão falando, é aí que eu vou fazer a vontade do meu Deus. Não vou dar ouvido para o que vocês falam, não vou dar ouvido. Mas aí não para por aí. A Bíblia diz que eles vão falando, ao ponto de querer atingir com palavras, mas eles tentaram de todo jeito, ao ponto de eles falar até assim, olha, o que vocês vão fazer não vai prestar. Eles falaram assim, ó, no capítulo de número 4 do livro de Neemias, capítulo 4, versículo 3, e diz assim, ó, estava com ele Tobias, o amonita, e disse, capítulo 4 de Neemias, versículo 3, estava com ele Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifique, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ó, ele recebeu uma palavra assim, animadora. Neemias, você está disposto a fazer a obra? Mas isso aí não vai funcionar não. Vai vir uma raposa, esse muro teu aí é de pedra, mas ela vai derribar. Em outras palavras, está dizendo assim, desiste, que você não tem capacidade para poder fazer isso. Mas sabendo eles que ele era um homem temente ao Senhor. Aí chega lá no versículo capítulo de número 6, de qual nós lemos. A Bíblia diz que Neemias assim ajunta homens de Jerusalém e eles começam a edificar o muro. Segundo os historiadores, esse muro ele dava cerca de 2,5 km. E eles assim levantam esse muro em 50 dias. 2,5 km eles levantam em 50 dias. De pedra. Não era naquela época, não tinha bitoneira, não tinha todo o equipamento que tem hoje. Eles usavam a base que eles tinham naquele momento lá. Tudo à base de improviso. Mas o que era o improviso? Improviso para o homem, mas tudo que eles estavam fazendo era na direção do Senhor.
E a Bíblia diz que Neemias está trabalhando. Aí a Bíblia diz que chega ao ouvido de Sambalate, chega ao ouvido de Gesem, e fala assim: olha, tudo que vocês falaram, eles não pararam não, eles estão continuando fazendo o muro. Olha, vocês tentaram de tudo, mas eles não foram atingidos. Aí a Bíblia diz que eles tiveram assim: então vamos tentar a última carta. Aí a Bíblia diz que eles enviaram 4 vezes mensageiros até Neemias. Ô Neemias, para isso aí um pouco, vamos nos encontrar, vamos nos conversar. Foram se fazer de amigo. E a Bíblia diz que Neemias sempre falava a mesma resposta nessas 4 vezes: eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. Em outras palavras, estava dizendo assim: eu estou fazendo a vontade do meu Deus e não posso dar ouvido para ninguém. E a Bíblia diz que ele está lá, trabalhando, até que eles enviam o mensageiro pela 5ª vez. Aí o mensageiro chega com a carta, aí Neemias vai lá e escreve outra carta para ele. Não vai ser dessa vez não. Aí eles pensam que eles desistiram? Não. Aí eles mandam lá um dos homens de qual era próximo de Neemias. Olha, Neemias, para de construir esse muro, porque eles vão te matar. Vamos para a casa de Deus, eles vão te matar. Aí Neemias falou para ele: não, eu não vou. Eu vou continuar a construir. Eu vou continuar a trabalhar. E a Bíblia diz que ele vai trabalhando. E quando ele chega no final, a Bíblia diz que Neemias, ele desperta e fala assim: olha, agora eu sei, e do que o profeta veio me falar, não era da parte de Deus. Essa questão do que eu estou querendo dizer, de qual Neemias estava fazendo, a Bíblia diz que ele estava construindo muros e ao mesmo tempo fechando brechas, para que assim o inimigo não encontrasse espaço. A Bíblia diz que ele estava fechando as brechas. Foi isso que falou, Neemias, capítulo de número 6, versículo de número 1, que diz assim: tendo ouvido Sanbalate, Tobias, Gesem o árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma. Ou seja, Neemias estava fechando todas as brechas, mas os inimigos ouviram, e os inimigos falaram assim: olha, ele está fechando as brechas, hein? Ele está escutando lá o que o Deus dele está falando para ele, vamos tentar atrapalhar. Aí eles enviam mensageiro 4 vezes, e pela última vez faz a 5ª. Aí por sinal, eles usam uma pessoa que era próximo de Neemias, um profeta. Aí Neemias desperta e fala: isso não é de Deus. O que eu acho interessante, o trabalhar de Neemias, ele não é diferente de qual a gente possa buscar nos dias de hoje na presença do Senhor. Não é diferente. Se você quer, meu irmão, enfrentar os inimigos, tenta ir contra ele. E muitas das vezes o inimigo não precisa querer te bater, te espancar para querer te atingir. Não precisa. Ele vai querer te atingir por palavras, por desânimo, porque ele vê quando você está fazendo a coisa correta. Se é uma coisa que agrada a Deus e desagrada o inimigo a cada dia, quando a gente procura fazer as coisas corretas. Quando eu procurar fechar as brechas na minha vida, para que assim o inimigo não encontre espaço para agir, ele vai ficar muito furioso, ele vai ficar muito nervoso, e ele vai fazer de tudo para querer atrapalhar. Quando você tem uma decisão de ouvir a Deus e de falar assim: Senhor, eu preciso fechar as brechas, o inimigo vai se levantar de tudo quanto é lado, irmão. Fique você sabendo. Você sabe por quê? Porque eles se incomodaram, sabe? Porque sabe qual é a vontade do inimigo, irmão? A Bíblia vai dizer que Neemias ele cita, e também é para a minha vida e para a sua vida nos dias de hoje. Você sabe qual é a vontade do inimigo? Neemias 6,13. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar. É que a gente peque, para que a gente seja desobediente a Deus. E a Bíblia diz que
esse questão de pecar, Neemias estava falando assim, ó, para que eles tivessem motivo para acusar, para infamar, para que pudesse apontar o dedo. Você sabe o que Neemias fez? Neemias falou assim: eu não vou nem escutar o que o inimigo está falando para mim. Vai entrar de um lado e vai sair do outro. Eu vou estar dando ouvido porque o meu Deus falou para mim lá atrás que eu tinha que fazer a vontade dele, eu tinha que fazer a obra porque eu não parasse, que eu terminasse. Porque isso é uma coisa, irmão, que às vezes a gente não se atenta, é que a gente quer começar as coisas, mas a gente não quer terminar por causa da tal da pressa. A pressa atrapalha a gente de ser abençoado. Diga para quem está do teu lado: você é apressado? É. Tem gente que não sabe esperar, irmão, põe dificuldade nas coisas, mas quer ser abençoado, né? Quer ser abençoado. Tem gente que já quer plantar hoje e colher amanhã. Vai você molhando o pezinho lá da laranja, que vai crescer, vai nascer a folha. Se você está com pressa, vai lá no mercado e compra pronto. E benção, irmão, a gente compra ela nos lugares, nas esquinas? Não, benção de Deus não, nós temos que esperar o tempo que o Senhor determinar. Porque a Bíblia diz que Neemias falou assim: não, eu estou fazendo uma grande obra, eu estou fazendo a vontade do meu Deus, e eu não posso parar. Irmão, quando a gente para no meio do caminho, aquilo que Deus tem nos determinado, acontece isso que o Neemias falou aqui: a gente corre o risco de retroceder e a gente corre o risco de pecar. A gente corre o risco de voltar para trás. Mas Neemias falou assim: não vou dar ouvido para vocês não. Mas Neemias, vão te matar, pode vir. Neemias, uma raposa vai bater no muro, deixa bater. Neemias, você não vai conseguir, pode ficar falando. Mas Neemias ele nem deu atenção. Porque o duro, irmãos, é quando a gente começa a dar ouvido. E é tudo que o inimigo quer. O inimigo quer atenção. Quer atenção. Quer que a gente dê atenção para ele, dê atenção, mas a obra de Deus, ela tem que prosseguir. A vontade do Senhor a gente tem que estar fazendo. E se a gente não tiver com a nossa vida espiritual fortalecida, porque a Bíblia diz que Neemias, ele era um homem de oração, ele era um homem de jejum, ele era um homem que temia ao Senhor. Porque se a gente não estiver orando a Deus, jejuando a Deus, a gente é uma presa muito fácil para o inimigo agir, irmão. E se Neemias para no meio do caminho? E se Neemias escuta o que os inimigos tinham falado? Ele tinha fechado as brechas? Não tinha. As brechas tinham ficado abertas. E brecha, quando fica aberta, irmão, é espaço para o inimigo agir. A gente, muitas das vezes, a igreja não se preocupa em fechar brecha, irmão. A gente quer levar as coisas de qualquer jeito, empurrando com a barriga, vai empurrando. Ah, hoje está assim, mas amanhã, mas não podem fechar brecha. Às vezes está sendo roubado, mas não se preocupa em fechar as brechas. Está tendo prejuízo espiritual, mas não se preocupa em fechar as brechas. O inimigo está trabalhando, está matando, roubando, mas as brechas continuam abertas. Diga comigo: eu preciso fechar as brechas na minha vida. Nós precisamos, irmão. Mas acontece que a gente quer olhar para as brechas das vidas dos outros. É aí que está o grande erro. As brechas na minha vida, eu coloco um pano, eu jogo para debaixo do tapete. Mas as brechas na vida das pessoas, eu sou especialista em ficar vendo. E aí que está o grande erro, irmão. A gente tinha que orar mais para cada um de nós. E orar e falar assim: Senhor, me ajuda que eu não peque, mas que eu possa fechar as brechas para o inimigo não agir. Vida espiritual, irmão, é algo que é muito sério, que a gente não desperta. E o inimigo, sabendo das fraquezas, ele vai querer trabalhar. Ele foi no ouvido de Neemias e falou assim: olha, não vai funcionar. Olha, vamos levantar um falso testemunho. Eu tenho falado para irmãos, a vida de cristão não é fácil, não. Não que vai falar que é de sofrimento. A
Bíblia não vai falar que é só sofrer, chorar, não. Mas não é fácil. Mas se a gente for dar ouvido para o inimigo, irmão, olha, a gente desiste. A gente para. A gente fala assim, é bom deixar as brechas abertas. É bom deixar o buraco ali para que o inimigo venha trabalhar e venha agir. Mas Neemias falou assim, não, eu preciso. Aí diz assim, Neemias 6, versículo de número 15. E fala assim, Neemias 6, versículo 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu. Em 52 dias, sucedeu que, ouvindo todos os inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Também naqueles dias alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e carta de Tobias vinham para eles. Pois muitos em Judá vieram a juramentos, porque eram genro de Zecanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casaram com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. O inimigo, quando viu que eles tinham acabado a obra, eles falaram assim, olha, não é que eles conseguiram? Mas a Bíblia diz que Neemias falou assim, nós não conseguimos, não foi por força do nosso braço, não. Nós conseguimos esta obra, foi pela intervenção do nosso Deus. Foi o nosso Deus. Aí a Bíblia diz que eles ficaram com medo, ficaram atemorizados, pois eles estavam vendo o Deus de Neemias, de qual ele era poderoso, para que pudesse honrar a fé deles. Irmão, se tem uma coisa que muitas das vezes a gente não se atenta, para que possamos ser abençoados, é a nossa fé. Quantos projetos você não começou e não parou, irmão? Quantos projetos você fala assim, eu vou fazer? Aí você vai no meio do caminho, você para por causa de uma palavra, por causa de uma pessoa negativa, por causa de um enviado das trevas de Satanás que fala que você não vai conseguir. Quantos projetos que você até orou e falou assim, eu estou orando a Deus para poder eu conseguir fazer isso. Aí Deus até começa a te responder. Mas basta uma coisinha dar errado, você já para. Você já para. Mas peraí, não foi um projeto que você orou a Deus? Peraí, não foi um projeto que Deus te respondeu? E por causa da voz do inimigo você parou. Por causa da voz daqueles que não querem ver você vencer e ser bem sucedido, você desistiu. Para quem nós temos que dar ouvido, irmão? Para o Deus de qual nós servimos ou para os nossos inimigos que quer ver a nossa destruição? Para que nós temos que dar ouvido? Mas eu confio em Deus. Mas que confiança é essa em Deus que a gente para no meio do caminho? Que confiança em Deus que a gente, primeira palavra do inimigo, a gente já pensa em desistir? Irmão, para a gente sermos abençoados, nós temos que enfrentar tudo e todos. Para a gente alcançar a nossa bênção, nós não podemos dar ouvido para ninguém, somente para o nosso Deus. Você quer ser alcançado? Para de ficar dando ouvido para aqueles que só querem o teu mal. Você quer ser abençoado? Para de abrir esses ouvidos que é tão preciosos, de ficar dando ouvido para quem não vai te trazer benefício nenhum. Isso é um mal nosso muitas das vezes, irmão. O inimigo sabe que você é capaz, ele sabe que você é capaz, mas ele vai fazer de tudo para que a tua capacidade você não consiga alcançar nada. Sabe por quê? Porque ele quer te ver escravo. Porque se Neemias para no meio do caminho, aí o inimigo ia chegar, ia encontrar brecha e ia fazer lá uma bagunça. É escravidão. Jerusalém, Neemias ia continuar sendo escravo. Temos que parar de ser escravo do inimigo, irmão.
tem que parar de ser escravo daquilo que só quer te destruir. Não, eu orei a Deus, mas olha, não estou parando no meio do caminho. Espera aí. Que Deus é esse que eu sirvo? Que Deus é esse que você serve, que não faz as coisas completas? Que Deus é esse? Será que nós estamos servindo ao mesmo Deus? Será que esse Deus que você está tendo confiança é o Deus da Bíblia? Será que esse Deus de qual você falou assim, não, eu orei a Deus e vou conseguir, é o Deus de Neemias? Para de dar ouvido, irmão. Para que só quer te fazer você pecar. Para que só quer te fazer você ficar envergonhado. E muitas das vezes a gente não desperta para isso, irmão. A gente fica viajando, mas não é viajando pegando avião, carro, não. É viajando no mundo da lua. Viajando no mundo da lua. E tem pessoas assim, irmãos, tem tudo para ser vencedora. Aí você fala 9 palavras bonitas para ela, ela está lá. Ai, que legal, que legal. Aí você fala uma palavrinha só, a bênção já fica para baixo. Já fica desanimada. Se você falar para ela assim 9 vezes, você vai conseguir, ela fica, eu vou conseguir. Se você falar uma vez, você não vai conseguir, ela já fala, eu vou conseguir. Mas foi 9 vezes, sim, e uma vez não. E hora que a gente tem que despertar, irmão. Misericórdia. E outra coisa, eu quero te ensinar aqui para a gente caminhar para o final. Neemias fugiu de pessoas negativas. Ele fugiu. Isso também nos ensina muito. Foge de pessoas negativas, irmão. Foge de pessoas que só pensam para baixo. Foge de pessoas que só pensam em derrota. Foge de pessoas que só pensam nos problemas, que não dá certo, que não funciona, que não consegue, e que é isso. Foge, irmão. O que é esse fugir, pastor? Me esconder dela? Evita conversar. Neemias falou assim, mas que inimigo teimoso. 5 vezes tentando me perturbar, e 5 vezes não falando, não. Irmãos, você vai ter que enfrentar o inimigo, não é uma vez, nem 2, nem 3, não. Quantas vezes for necessário. Você vai ter que enfrentar o inimigo. Mas peraí. Veio um profeta, de qual Neemias foi na casa dele. O seu nome era Semaias, filho de Delaias, profeta. E aí o profeta falou assim para ele, ô Neemias, vamos lá na casa de Deus? Mas por quê? Vamos, Neemias, o pessoal está vindo aí, está vindo aí para te matar, tá? Ele falou, tá, não, mas assim mesmo eu não vou, vou continuar fazendo a obra do Senhor. Mas a Bíblia diz que ele era um profeta, e vamos falar bem franco, ele era da igreja. Até na igreja você tem que enfrentar uns que de vez em quando é perturbado da cabeça. Tem que enfrentar. Você pensa que é só lá no mundo que tem gente perturbada? Não, às vezes na igreja tem pessoas precisando de libertação também, irmão. Tem os negativos da vida, tem precisa. Aí a Bíblia diz que ele falou assim, Neemias 6,12. Ele falou assim, então percebi que não era Deus que o enviaram. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Os inimigos que era Tobia e Sambalate subornaram um profeta da casa de Deus para poder falar uma palavra negativa contra Neemias. Do profeta, a gente vai te pagar um dinheirinho, mas vai até Neemias e fala para ele parar de construir. Vai dar certo? Vai dar certo. Aí eles foram. Aí Neemias escutou aquilo e falou assim, não. Aí ele despertou e falou assim, peraí, o que eu acabei de ouvir não foi de Deus. Foi um suborno, ele foi pago, ele foi subornado. Temos que ficar atento, irmão, no que a gente escuta. A gente tem que falar assim, peraí, deixa eu ver o que esse irmão está falando para mim. Isso é de Deus ou não é de Deus? Será que isso é bênção ou é maldição para a minha vida? Mas pastor, está todo mundo na igreja? Todo mundo é irmão? Verdade. Todo mundo está na igreja, todo mundo nós sabemos disso, falamos de irmãos. Mas só que tem momentos que tem vezes que vai ser usado, irmão. Não existe isso, pastor.
que Jesus falou para Pedro? Pedro lá perto dele, agitado, Jesus falou assim para ele assim: arreda-te de mim, Satanás. Mas Pedro, exatamente. Para você ver como o inimigo usa, irmão. Abasta da brecha, abasta dar espaço, o inimigo ele usa. E é isso que o Neemias fez. O Neemias fechou o ouvido dele para as coisas das trevas e ele apenas escutava o que Deus falava. Isso tem que ensinar muito para mim e para você, irmão. Para de ficar escutando o que as trevas têm te falando. Ou você se acha que é incapaz de conseguir alguma coisa? Ou você só olha que as pessoas são capacitadas e você não? Para de querer você mesmo atrapalhar os teus planos, os teus sonhos. Se você colocou diante de Deus, Deus vai responder. Se Deus que começou, Ele vai terminar. Se Deus foi que enviou uma resposta, então essa resposta ela é mais do que certa, não é duvidosa. Mas a Bíblia diz que Neemias falou assim: não vou dar ouvido para eles não. Deixa que eles falem. Não, por onde quer que você andar, fique muito atento com o que você anda escutando. Cuidado para quem você anda contando os teus planos. Cuidado para quem você anda contando os teus projetos. Tome muito cuidado com isso. Porque a Bíblia diz que quando eles souberam que Neemias iria construir um muro, eles colocaram todos os impedimentos. Não foi Neemias que contou para eles, não. Porque Neemias apenas falou para o rei: não, rei, eu estou indo lá para construir um muro. Mas só que eles souberam, os inimigos. Aí os inimigos foram lá para atrapalhar. Às vezes você conta para uma pessoa tão próxima o projeto que você quer. Só que às vezes aquela pessoa, sabe aquele negócio? Eu tenho medo quando eu escuto isso, irmão. A pessoa fala assim: eu vou te contar um segredo. Aí eu falo assim: vai contar um segredo? Vou. Só que isso ela já contou para 5, 6, 8. Então não é mais segredo não, rapaz. Já espalhou, é pior do que o jornal da cidade. Já espalhou para todo mundo. Neemias ia ter falado para o rei falou para outro, até que chegou aos ouvidos. Cuidado, irmão. Às vezes você fala assim: eu vou contar para uma pessoa bem próxima. Só que a pessoa bem próxima não sabe segurar a língua. Porque tem gente que tem uma língua, meu irmão do céu, ela não sabe escutar nada. Porque se ela escuta, ela sai falando. Fala. Essas pessoas você tem que ter medo. Essas pessoas você tem que fugir. E pessoas assim são pessoas do espírito derrotado. Foge de pessoas que têm um espírito de derrota, irmão. Foge de pessoas que, olha, ela não vê crescimento. Foge. Mas é meu amigo, é meu parente, é da minha família. Mas foge. Mas eu gosto dela, toma cuidado com os teus gostos. Mas eu amo ela, cuidado com quem você ama. Cuidado. Eu gostando mesmo amando, mas tem que ter cuidado. Sabe por quê? Porque os inimigos conspiraram contra ele, porque eles não tinham capacidade. Eles viram Deus que tinha na vida de Neemias. E aí tem um grande espírito que hoje tem na vida de muita gente: o espírito da inveja. Tem gente que não consegue fazer, mas tem raiva de quem faz. Tem gente que não conquista, mas tem raiva de quem conquista. Tem gente que não é o que ela gostaria, mas tem raiva de quem é no lugar dela. Espírito da inveja, irmão, é um espírito demoníaco. Por isso que eu estou falando: tome muito cuidado para que você anda contando os teus planos. Isso vai te afetar espiritualmente. Aí depois você fala assim: não sei o que está acontecendo. Lógico. Você não procurou fechar as brechas? O que é brechas ver na sua vida, irmão? Você vai falar assim: pastor, lá em casa, minha casa está murada, o muro é alto. Em casa não tem muro no portão, não. Em casa não tem brecha nenhuma. Então o inimigo não tem como entrar. Tome muito cuidado.
Porque às vezes a brecha pode ser o coração. Às vezes é o coração cheio de raiva, um coração cheio de mágoa. É uma brecha para o inimigo agir. Às vezes essa brecha, esse bichinho aqui que é olho, tome muito cuidado com os olhos. Às vezes a tua brecha é isso aqui, os pensamentos. Tome muito cuidado com os pensamentos. Às vezes a brecha é isso aqui, o ouvido. Tome muito cuidado com o que você anda escutando. E às vezes a brecha é a maldita da língua. Tome muito cuidado com o que você fala. A Bíblia diz que isso contamina. Então são detalhes que a gente tinha que parar para analisar. São detalhes que a gente tinha que falar assim: Senhor, me ajuda a fechar as brechas na minha vida, para que, como diz Neemias, para que eu não venha a proceder e nem a pecar. Porque brechas abertas, o inimigo trabalha, irmão. Brecha fechada, é Deus que vai agir. Que o Espírito Santo possa nos conduzir, irmão, a cada dia debaixo de sabedoria, de temor. Que nós possamos dar mais ouvido que Deus tem nos falado. Eu tenho certeza o quanto que Deus tem falado para mim e para você. Faz assim. Pode ser, mas está demorando. Mas continue fazendo do jeito que Deus ordenou. Continue fazendo do jeito que o Senhor te respondeu. Mas acontece que vem um, acontece que vem outro, acontece que até da igreja alguém chega para mim e fala assim: irmão, isso aqui não vai dar certo. Consulta Deus primeiro. Consulta o Senhor primeiro, para ver se isso é verdadeiro. Só para finalizar, todo projeto a gente tem que colocar diante do Senhor. Tem projeto que a gente é teimoso, a gente quer fazer sem a direção de Deus. Tem projeto que a gente vai falar assim: eu vou fazer. Não, primeiramente ora ao Senhor. Projeto sem direção de Deus não dá certo. Não dá certo. Então para de ser teimoso também, às vezes querer insistir naquilo que Deus não está querendo para a tua vida. Para de insistir. Porque se nós somos servos de Deus, é Deus que tem que trabalhar. É Deus que tem que operar. Porque a glória e a honra é para o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos aplaudir o nosso Deus. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. E assim de pé, eu gostaria que você fechasse os teus olhos e nós iremos orar. Pedir para que a presença do Espírito Santo venha sobre nós, nos fortalecer. De repente você anda com a tua vida espiritual meio que fraca. Às vezes os teus ouvidos está faltando mais você se atentar para a voz do Senhor. Acho que o inimigo não quer ver você conquistar. De verdade é que o inimigo sabe que você tem capacidade. Porque o Deus que te prometeu, esse Deus, ele é fiel para cumprir. Nosso Deus, ele é fiel para cumprir. Porque a Bíblia diz que a partir do momento que os inimigos viram que Neemias conseguiu edificar o muro, eles temeram, pois eles viram o Deus de qual Neemias serve. Assim, com os teus olhos fechados, a mão no teu coração, diga comigo assim: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, me ajuda a ser forte, me ajuda a te escutar mais, porque eu creio que os planos de Deus na minha vida são perfeitos, e eu creio pela fé que os meus inimigos, eles verão a grande obra
de Deus na minha vida, a grande obra de Deus na minha casa, a grande obra de Deus na minha família. Por isso, em nome de Jesus, eu profetizo as brechas na minha vida fechada, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir nosso Deus. Glória a Deus. Erga as tuas mãos para os céus, nosso Deus e Pai. Leva o seu povo para os seus lares. Leva debaixo das tuas mãos. Leva debaixo da tua segurança. Nos dá uma noite do justo. Uma noite, ó Pai amado, tranquila, ó Deus, e abençoada. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a presença gloriosa do Espírito Santo e as doces e mega consolações esteja com toda a tua igreja e todos aqueles que creem, digam comigo.